Uma boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um programa semanal Café com Fé, com o qual nós desejamos aprofundar um pouco o nosso estudo ao Catecismo da Igreja Católica. Já estamos aí há algumas semanas nos dedicando a este estudo. Já passamos pelo primeiro capítulo da primeira sessão, segundo capítulo já estamos agora e queremos, com esta nossa reunião de hoje, com este nosso encontro, estudar o segundo artigo do segundo capítulo da primeira sessão do Catecismo da Igreja. Sejam bem-vindos e vamos ao nosso programa de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, fomos percebendo nas últimas semanas como o Catecismo foi paulatinamente, progressivamente, nos apresentando, através desta inscrição presente no coração do homem, o desejo, esta relação profundamente associada à nossa humanidade de um desejo de eternidade. O ser naturalmente religioso que é o homem, ser religioso por natureza. Esse desejo de encontrar a Deus, mas que o pecado nubla, deturpa um pouco esta nossa compreensão, esta nossa busca. Portanto, no início deste capítulo 2 da primeira sessão, nós fomos percebendo, portanto, como que é Deus quem vem ao encontro do homem, revelando-se, mostrando-se ao homem, dando a ele também, a nós, homens, possibilidades, caminhos para encontrá-lo, além daquilo que é natural, como marca, impressão digital de Deus na criação, também a própria revelação, que em Jesus encontra o seu cume, o seu ápice, na pessoa de Jesus, que nos revela o Pai, nos revela a Deus, nos dá esta compreensão do plano da salvação de Deus para conosco, para cada um de nós. Em Jesus encontramos este cume da revelação. E, portanto, a partir de agora, no capítulo 2, mas no artigo 2 deste capítulo, o Catecismo nos coloca diante desta transmissão da revelação divina. Deus se revela, mas como esta revelação chega até cada um de nós? Chega e perpassa as gerações ao longo dos séculos, na história da Igreja. Diz o número 74, vamos hoje estudar do 74 ao 100, os parágrafos de 74 a 100 do Catecismo. Diz o número 74: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ou seja, o Catecismo nos faz destacar, nos faz inferir esta realidade, que este conhecimento, que esta verdade se encontram na pessoa de Jesus. E nisso, a tradição apostólica nos apresenta, portanto, como Jesus quis e mandou e enviou os apóstolos a que pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar, de toda a disciplina, de costumes, comunicando assim os dons divinos àqueles que receberiam a pregação. Esta pregação, dirá o número 76, é a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor, que fez-se de duas maneiras. Num primeiro momento, de forma oral, pelos apóstolos que na sua pregação oral, exemplos e instituições, transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo e que o tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. E num segundo momento, também, essa transmissão se dá de forma escrita por aqueles apóstolos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Aqui há um destaque muito importante para a nossa compreensão que esta divisão, a mesma pregação apostólica, que se dá em dois momentos distintos. No primeiro momento, de forma oral, e em segundo momento, e bem posterior, a pregação é posta por escrito. As duas coisas andam
em conjunto, mas primeiro vem a pregação oral. Muito do que foi dito, muito do que foi pregado, não necessariamente foi escrito posteriormente. Isso é importante porque também mais à frente o catecismo nos vai colocar diante dessa necessidade de saber diferenciar o que é a Sagrada Escritura propriamente dita no escrito, né? aquilo que foi escrito, a palavra de Deus escrita, e o que é o ensinamento da Igreja a partir de uma tradição de tudo aquilo que não necessariamente estava escrito, mas que corresponde, que está de acordo, que faz eco da pregação apostólica. Isso já para nós, embora o número 76 seja uma pequena introdução, já nos deve falar profundo ao coração sobre aquilo que, futuramente, mais à frente, o catecismo nos há de destacar. Continuada na sucessão apostólica, esta pregação apostólica se exprime de modo especial nos livros inspirados. Devia conservar por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Nos dirá a Constituição Dogmática Dei Verbo, no número 8, que o Catecismo faz citar no número 77, no parágrafo 77 deste segundo artigo. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, denomina-se tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora estreitamente ligada a ela. Aqui, meus irmãos, está um ponto fundamental para compreendermos também o que, infelizmente, de certa forma, algumas denominações cristãs defendem de forma contrária àquilo que era o caminho natural da Igreja. Quando se defende essencialmente, excessivamente, a tradição escrita, a Sagrada Escritura, como único meio de conhecermos a pregação apostólica, corremos o risco de limitar tudo aquilo que o Senhor mesmo quis nos ensinar e confiou aos apóstolos que transmitissem às gerações futuras. Portanto, a Igreja defende que, junto com a Sagrada Escritura, que são os livros escritos, existe e é de fundamental e de extrema importância considerar a própria tradição. A tradição que, como víamos nos números anteriores, é e parte daquela pregação oral e não necessariamente depois recompilada nos livros que apóstolos e varões apostólicos colocaram por escrito. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura é de estreita união, de íntima união. A tradição sagrada, dirá o número 80, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma só e tendem fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. São duas formas, portanto, de transmissão. Formas distintas, mas da transmissão da mesma verdade. É fundamental o número 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. Disso não temos dúvida. Disso nós não colocamos nenhuma dificuldade. A isso nós não colocamos nenhuma dificuldade para a nossa compreensão. Porém, continua o número 81. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Ambas, portanto, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e de reverência. É preciso distinguir desta tradição as outras tantas tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas, devocionais. A tradição com letra minúscula, essas pequenas tradições, são diferentes da tradição com letra maiúscula, a tradição que recebemos
vinda da pregação apostólica. Essas tradições de letra minúscula, que nascem no decorrer do tempo, ao longo da história da Igreja, constituem formas particulares, sob as quais a grande tradição, a tradição com letra maiúscula, recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. Em outras palavras, essas pequenas tradições são válidas, são importantes, enquanto expressam, encaminham o nosso coração para a compreensão da grande tradição, da tradição com letra maiúscula, que recebemos dos apóstolos. Essa grande tradição, esta com letra maiúscula, sim, é que junto com a Sagrada Escritura constitui, portanto, esse caminho do conhecimento da revelação que, ao longo dos tempos, vem perpassando pela história. A interpretação da herança da fé, esse depósito da fé que é contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura, foi confiada pelos apóstolos ao conjunto da Igreja. Desse modo, a atuação e profissão da fé transmitida deve haver uma profunda correspondência, especial correspondência dos pastores e dos fiéis. O chamado depósito da fé, que guarda, que deposita, que custodia toda esta pregação que, desde os tempos apostólicos, a Igreja vem conservando e transmitindo ao longo das gerações. O magistério da Igreja tem o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição. E este encargo foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus, isto é, aos bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Este número 85, também ele é de especial importância ao nosso estudo deste artigo 2º, do capítulo 2º, da seção 1ª do Catecismo da Igreja. Por quê? Porque ele coloca diante de nós aquela verdade que já antecipamos. A palavra de Deus escrita, ela nasce no seio da Igreja. E, portanto, a interpretação dela, à luz da tradição, à luz da pregação apostólica, ela cabe de modo especial à própria Igreja. Esse magistério vivo da Igreja, cuja expressão são os bispos, unidos ao sucessor de Pedro, a eles, a esse magistério em especial, é confiado a possibilidade, é confiado o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Mas palavra e tradição, escritura e tradição, andam sempre muito unidas com esse terceiro aspecto, portanto, que é o magistério. O tripé com o qual chega até nós esta pregação: Escritura, tradição e magistério. Escritura, Sagrada Escritura, tradição e magistério. Todavia, este magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, para elucidar, para explicar, para tornar presente, para fazer viva e atual a palavra de Deus nos nossos tempos, na pregação da Igreja. Diz o Senhor no capítulo 10 de São Lucas, do Evangelho de São Lucas: quem vos escuta, escuta a mim. Quem recebe com docilidade os ensinamentos, portanto, e as diretrizes dos pastores a quem o Senhor confia esta missão, de diferentes formas, sobre diferentes formas se dão ao longo dos tempos, esses estão recebendo, estão escutando o Senhor, esses estão ouvindo a sua voz, esses estão buscando seguir também os seus passos. A partir do número 88, o Catecismo nos traz, de certa forma, a realidade de uma certa graduação no elenco das verdades de fé, em especial os dogmas, quando o magistério da Igreja, fazendo pleno uso da sua autoridade que recebeu de Cristo, define algum dogma, quando propõe
de modo que leva o povo a esta adesão irrevogável da fé, está executando, está tornando, colocando em ato esta autoridade que recebeu de Cristo. A interligação e a coerência dos dogmas podem e devem encontrar-se de modo mais amplo no conjunto da revelação do mistério de Cristo. A Igreja, portanto, quando propõe um dogma, quando define um dogma, não está inventando uma realidade nova de fé. No fundo, ela está colocando em ato aquilo que recebeu como autoridade de defender, de guardar, de ser guardiã e custódia desta verdade de fé a partir dessa autoridade que recebe de Jesus, passando ao longo da história pelos apóstolos. Portanto, o dogma é uma definição a se perdurar ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, embora a explicação possa ser melhor adaptada ao longo da história da Igreja. Em outras palavras, o dogma ele é unitário, ele é único, é uma verdade de fé. Ao longo dos tempos, conforme a compreensão sobre determinados termos, sobre determinadas realidades, vai sendo modificada na consciência dos fiéis, as explicações sobre o dogma até podem ser melhoradas, podem ser modificadas, podem ser melhor explicitadas, embora a verdade de fé, a unidade que se dá no conjunto das verdades de fé, ela permanece unitária, permanece única a partir do que foi definido dogmaticamente pelo Sumo Pontífice, pela Igreja ao longo dos séculos. Esta interligação e coerência deve se encontrar, portanto, na revelação do mistério de Cristo. A totalidade dos fiéis não pode enganar-se na fé. Manifesta essa sua propriedade peculiar por meio do sentido sobrenatural da fé do povo todo, quando desde os bispos até ao último dos fiéis leigos, exprime consenso universal em matéria de fé e de costumes. O crescimento da inteligência da fé se dá, diz o Catecismo no número 94, de três modos. Por uma contemplação e estudo daqueles que creem, dos fiéis, e que meditam no coração as verdades de fé. Num segundo momento, pela inteligência interior das coisas espirituais que os crentes experimentam. E num terceiro momento, também esse crescimento se pode dar pela pregação daqueles que receberam, com a sucessão episcopal, um carisma certo da verdade. Dirá o número 95 do Catecismo, citando a Dei Verbo número 10, que é claro, portanto, que aquele tripé, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, estão de tal modo ligados e conjuntos que nenhum pode subsistir sem os outros, e todos juntos, cada um e a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, todos eles, cada um, contribuem eficazmente para a salvação das almas. A partir do número 96, fazemos o resumo deste segundo artigo e passo a leitura a partir de agora. O que o Cristo confiou aos apóstolos, estes os transmitiram pela sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações até a vinda gloriosa de Cristo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem o único depósito sagrado da Palavra de Deus, no qual, como num espelho, a Igreja peregrina contempla Deus, fonte de todas as suas riquezas. Na sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é, tudo aquilo em que acredita. Graças ao sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus, no seu todo, não cessa de acolher o dom da revelação divina, de nele penetrar mais profundamente e de viver dele mais plenamente. Por fim, o número 100. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiada unicamente ao magistério da Igreja, ao Papa
e aos bispos, em comunhão com ele. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela paciência dos senhores nos acompanhar até aqui. Esperamos nos encontrar semana que vem para o terceiro artigo deste capítulo 2, concluindo este capítulo 2 da primeira sessão do Catecismo. E vale também uma recordação que nesta semana nós temos a festa da nossa paróquia, a paróquia de São José de Leonissa, para a qual todos nós estamos convidados a participar, a tomar parte dela e celebrar no final deste mês de maio também o nosso padroeiro. Deus os abençoe e vos guarde a todos.